Chega mais, eu sou o Alisson e estamos aqui para mais um episódio do Cinecast. O seu podcast de cinema e cultura nerd. Eu sou a Raquel e estamos aí para mais uma semana, né, Alisson? É isso aí, episódio 11 do Cinecast. Hoje nós vamos falar 11. do que hoje qual que é o nosso tema hoje, Raquel? Hoje nós vamos falar, né, fazer uma breve análise sobre as melhores e piores bilheterias do ano. No caso, a gente vai passar aí pelas melhores bilheterias e a gente vai analisar os maiores fracassos, no caso, aqueles que não renderam nada, né? Que investiram muito e não receberam praticamente nada em troca. Então, isso que a gente vai analisar hoje. Mas, Alisson, antes disso, a gente vai para o nosso papinho, mas o nosso papinho hoje, ele é um pouquinho diferente, porque, querendo ou não, né, Alice, essa semana não tivemos grandes notícias aí do cinema, da cultura em geral, então a gente vai falar um pouquinho, já que estamos nos aproximando do fim do ano, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as produções mais aguardadas por nós até o fim de 2023. E aí eu vou perguntar para o Alisson, o que ele espera do resto de 2023, de cinema, de filme, né, de série, o que você está mais aguardando? Se tem alguma coisa, Alisson. Tem Aquaman. E só. Aquaman, né? Na verdade, eu acho que é né, no momento, pelo menos nessa área mais da cultura nerd aí, né, é o que nós temos mais aí esperado, né? Nós temos também... eu vou falar para ti, até falei brincando antes, mas é verdade, viu? Eu quero ver o que vai sair de Natal aí. Eu gosto de filme de Natal. A Netflix sempre solta, né? Sempre solta, Netflix até brinquei com a Raquel, eu tô esperando a continuação do Crônicas de Natal até agora, não saiu mais. Mas pode ter certeza que na Netflix ela vai lançar muitas coisas aí. Seria isso, vamos ter que fazer um episódio só sobre filmes de Natal, viu? Boa ideia, boa ideia. De você seria isso? Alguma série, alguma coisa? Não. Eu também, eu acho que filmes, né? Sim. E que assim, a que tem anunciado assim, o que tinha mais, que a gente tava mais na expectativa já saiu, né? Que é o spin-off do The Boys, né? Que tá saindo, enfim, algumas coisas que estavam anunciadas. E assim, o que tem o hype maior agora, eu acho que é o Aquaman mesmo, né? Eu também acho. Bom, eu ainda estou aguardando Miss Marvel, né? As Marvels aí, que vai estrear agora em novembro. Já vamos falar um pouquinho sobre do que saiu essa semana. Aquaman 2, que cada vez eu tô com um hype maior, sabe? Da ansiedade parece que tá batendo, sabe? Começa a sair as imagens promocionais e tudo. Tô bem ansiosa pro que vai ser esse filme, a questão de como vai ser ele em relação ao primeiro, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente não sabe muito bem o que esperar e a gente acaba ficando ansioso esperando o filme, né? Mas já ele também vai estrear. Eu diria que eu tô muito ansiosa para assistir O Assassino da Lua das Flores. O novo filme do Scorsese que lançou essa semana, que tem o Leonardo DiCaprio, né, no papel principal, tem o Robert De Niro, nossa, tá cheio de estrelas esse filme, e só que aqui eu comentei com o Alice que na nossa cidade ainda não chegou, né, e assim, ele é um filme, Alice, não sei se você viu, de mais de 3 horas, né, então até pra questão de cinema, de sessão, ele não é muito fácil, ele tem 3 horas e 15, 3 horas e 20, então também é um filme bem longo, né, mas é um filme que eu tô esperando muito, principalmente pelo Scorsese, que é um diretor que eu gosto muito, e ele trabalhando com o DiCaprio, a gente sabe que vai ser sucesso, né? Não é nem o primeiro nem o segundo filme que eles trabalham juntos, e eu tô bem ansiosa para assistir, pode ter certeza que eu vou trazer as minhas impressões aqui quando eu conseguir assistir. Outro filme que eu tô... hoje eu vim cheia de filme. Outro filme que eu estou aguardando é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, dos Jogos Vorazes, que é um filme que se passa antes, né, dos filmes que a gente já conhece dos Jogos Vorazes, e como eu assisti os 2 últimos no cinema, meio que criou uma tradição aí, né, e eu quero muito que esse filme seja lançado, tipo assim, né, bem certinho no dia aqui na cidade, mas eu acredito que sim,
porque tem um público grande a saga, né, como um todo, tanto dos livros quanto dos filmes, e é um filme que eu tô aguardando bastante, tô com um hype bem grande. Alice, sabe o que eu lembrei? Eu até coloquei aqui, para não esquecer, do filme do Wonka, do Willy Wonka, da Fantástica Fábrica de Chocolates, que vai ter o Timothée Chalamet lá no papel principal, sabe? Saiu um trailer faz, acredito que um mês e pouco, e eu fiquei bem, assim, encantada com os efeitos, tudo do filme, né? Tudo muito colorido, me lembrou muito a Fantástica Fábrica de Chocolates, né? Então, eu acho que é um filme que eu tô ansiosa, um filme diferente, assim, né? Que a gente não costuma ver. E bem diferente mesmo. Então, eu tô bem ansiosa para acompanhar. E de série, Percy Jackson no Disney Plus, que, se eu não me engano, lança no mesmo dia que Aquaman. Olha aí os deuses dos mares, ó. Essa é legal, hein? Eu gostei muito dos primeiros filmes. Achei bem legal. Teve 2 só, né? Não, mas é bem legal. O Percy Jackson, assim, foi uma adaptação bem interessante que foi feita, né? E a gente esperava mais filmes também, né? Mais adaptações. Exatamente. Ó, eu tava até olhando aqui, olha, interessante que tem a galera que curte também, né? Que vai lançar agora, 28 de dezembro, a Turma da Mônica, né? Também Turma da Mônica Jovem, né? Que também é uma aposta interessante aí do cinema nacional, né? Porque, assim, Turma da Mônica é clássico, né? Animação, enfim, já teve filmes em live action com a turminha criança, enfim. E aí agora tem todo esse lance, né, dos quadrinhos teve também. Teve até uma série no Globoplay ano passado, se eu não me engano. Isso, E aí agora vai lançar o filme também da Turma da Mônica Jovem. Vamos ver o que vai rolar. É interessante. Cinema nacional. Na verdade, também. Alisson, claro, tem até uma polêmica envolvendo esse filme por conta da troca de elenco, né? Quando o elenco dos últimos filmes e séries da Turma da Mônica foi lançado, nossa, assim, o público se adaptou muito bem, acolheu muito bem, porque eles realmente são ótimos atores mirins, assim, sabe? E assim, pro público foi uma coisa incrível, porque além de serem ótimos atores, eles eram muito parecidos com os da animação, né? Com realmente a Turma da Mônica. E aí agora, esse ano, para esse filme que você falou, mudaram totalmente o elenco, né? A gente entende por uma questão de que eles estão crescendo, né? Eles já devem ali estar na faixa 6, 16, 17 anos, eles gostariam de, às vezes, ter um elenco mais novo, só que eu, que uso bastante, por exemplo, o Twitter, que lá tem muito movimento dessa questão de filmes, né? Dá muito engajamento, muito comentário. Nossa, assim, não aceitaram nada bem, muito por conta de crítica, de que, sabe, de atuações não tão boas quanto o elenco anterior. Então, eu não sei se vai fazer tanto sucesso quanto os outros por conta disso. O público não recebeu bem essa troca. Né? Até hoje é muito falado, porque realmente, principalmente quem fez a Mônica e o Cebolinha, assim, são ótimos atores, se parecem super, super, super com os do desenho, mas a gente espera que dê tudo certo. A gente só viu até agora pequenos teasers e imagens, mas tomara que dê sucesso, depois a gente pode trazer aqui também um pouco diferente, né? Mas o cinema nacional. Na realidade, essa questão de elenco, né? Quando a gente traz personagens que são icônicos, personagens que são clássicos, principalmente quando é adaptação de quadrinhos, quando é adaptação de animação, né? Por mais a gente é acostumado a ver esse tipo de polêmica com os filmes de super-heróis e tal, a escalação de atores, que a galera compara muito. Sim. Mas, né, enfim, Turma da Mônica também é clássico, é icônico, né? Enfim, vai ter sempre vai gerar um burburinho, né? Sempre vai ter essa treta, né? Eu lembro muito que quando foi, agora falando nessa questão do pessoal se ater a detalhes, né? Quando o Brandon Routh foi escolhido para fazer o Superman em 2006, né? A polêmica era o lado do cabelo. Eu ficava, cara, não acredito, cara. Não, porque o cabelo do Christopher Reeve era penteado pro outro lado e o cabelo dele como se fosse o principal, né? Não, assim, a reclamação dos fãs era porque o cabelo dele estava penteado pro outro lado, cara. Nossa, então a galera cobra, né? Por um lado é legal, é interessante, né? Mostra que o fã quer fidelidade, né, ao material original.
mas algumas críticas também Uhum. não fazem o menor sentido, né? Por isso que nem você falou, né? A gente tem que É. ver, esperar sair o filme, ver como é que vai, né? Isso. Para depois a gente falar, não, foi bom, não foi bom. Mas assim, eu fico Sim. imaginando o ator, né? O atriz, enfim, que tá fazendo. É complicado, né? Que pressão, né? Você encarar, né? Interpretar um personagem assim tão icônico, uma Mônica da vida, né? Nossa. E sabe uma outra coisa, agora já que a gente entrou nesse assunto de Turma da Mônica, uma coisa que eu assisto, por exemplo, assistindo live action da Turma da Mônica, né? Uhum. Gente, as vozes, né, do desenho, elas se tornaram personagem, né? Se tornaram. Por mais que sejam personagens de quadrinhos, Uhum. né? São personagens de quadrinhos, mas assim, as adaptações animadas da Turma da Mônica acabou caracterizando, assim, porque são vozes muito características. Eu comentava que outro dia, quando a gente falou em outro episódio, falando das Tartarugas Ninjas, né? Eu Uhum. falava a Até mesma da coisa, né? voz da dublagem do Wolverine, né? Isso, aquelas vozes clássicas da dublagem das Tartarugas Ninja, né? Que tinha a voz do Michelangelo, que era uma voz bem diferente. Uhum. Nossa, ela é quase um personagem. Tanto que eu assisto Tartarugas Ninjas, né? Aquela adaptação mais recente, né? Com a Megan Fox, enfim. Uhum. Uma coisa que eu acho mais estranho não é nem a caracterização das tartarugas, que também é bem diferente, mas é a voz. Parece que falta alguma coisa, né? É a voz, cara. A voz era Sim. muito. E a Turma da Mônica tem isso, né? Você pega a animação da Turma da Mônica, a voz do Cebolinha, a voz da. É muito característico, né? Enfim. Aí é E aí difícil se adaptar, né? você vai assistir a adaptação em live action, não é aquela voz, e, cara, Sim. fica muito estranho. Eu acho mais estranha não ser a voz do que o ator ali, enfim. Exatamente. Se Né? torna um personagem, querendo ou não, e pra gente se adaptar é difícil, né? Pra quem acompanhou muito tempo e chega outra produção e a voz é completamente diferente. Pelo menos pra mim, adaptar, sabe? Sempre fica aquela estranheza, parece, sabe? Mas vamos estar acompanhando isso também. Gente, essa semana a gente não vai falar sobre a greve dos atores, porque não saiu mais nada, como a gente falou no último episódio, parece que regrediu do que progrediu, mas está marcada aí algumas reuniões para o meio da semana, então provavelmente na gravação do próximo episódio a gente já tenha mais informações. Outra informação, Alisson, que acho que para a gente é muito boa, né, que foi a renovação de Gwen V, né? Nem chegou ao último episódio ainda, porque o último vai ser lançado 3 de novembro, se eu não estou enganada, acho que agora está no 6º. Eu tô atrasada, comecei o 5º agora há pouco. E eu acho que eu fiquei muito feliz com essa notícia, que é uma série que a gente está gostando muito, né? E saiu também alguma coisa, não sei se eu te mandei, relacionada que o fim A conexão, de né? Gwen V vai ter conexão com o início da 4ª temporada de The Boys e o fim da 4ª temporada de The Boys vai ter conexão Com a com segunda. o início da 2ª de Gwen V. E Isso. assim, é uma série com muita qualidade, né, Alisson? Eu comecei a assistir o 5º episódio agora, se eu não me engano, e só cresce no meu conceito, assim. E The Boys é uma série que eu sinto muita falta. Então, essa semana eu estava consumindo muito conteúdo, até de ranking de personagens, essas coisas, para ir relembrando um pouco da série. E Gwen V é uma série que tá me surpreendendo bastante. E um spoiler é que a gente vai fazer um episódio só para ela. Eu acho que é uma série que ela merece, né, Alisson? E acho que falta 2 episódios aí já vai acabar. E aí a gente vai trazer a nossa análise aí para vocês também, mas ficamos muito contentes com a renovação, né, Alisson? Antes da temporada acabar, que acho que já é um sinal de sucesso da série também, né? E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho também de como, né, alguma teoria aí de como que ela vai se conectar com The Boys, né? É claro, elas estão no mesmo universo, né? Tudo ali já está desde o início conectado, mas são tramas distintas, né? Pelo menos até o momento. E aí a gente vai ter que descobrir aí como é que essas duas séries vão se conectar, né? Ou que personagens de The Boys que vão aparecer, ou talvez em The Boys, que vai aparecer por lá, né? Isso a gente vai debater lá no episódio.
Muito bem. Isso aí, gente. Vamos trazer para vocês com certeza que é uma série que vale muito a indicação também. Se você está pensando em assistir, a gente recomenda, né, Alice, que assista The Boys primeiro, porque tem muita referência. E eu acho que se não assiste, você não pega a essência realmente da série, né, do universo. Uhum. Então, eu sempre indico Até que para assista entender o The Boys contexto, primeiro. né? Exatamente, né, para não ficar perdido, ainda mais que as duas vão ter muitas relações. Mas, Alisson, hoje a gente vai falar, né, analisar as melhores e piores bilheterias do ano. Tá chegando o fim do ano, eu acho importante a gente fazer essa análise, mesmo que não tenha saído todos os filmes, né? Ainda tem alguns filmes para sair, mas os filmes que vão sair, assim, com grande relevância, a gente também vai falar sobre. Então, quando a gente falar, a gente também vai citar o aspecto da bilheteria. Mas acho importante a gente fazer esse comparativo dos maiores sucessos e dos maiores fracassos, né? Como eu falei no início, a gente não vai trazer as piores bilheterias do ano, a gente vai trazer os filmes que tiveram realmente um fracasso de bilheteria, né? Que não chegaram a se pagar. Aí é bem interessante a gente fazer essa análise, porque assim, eu acho legal isso. Claro, opinião sobre filmes é uma coisa muito pessoal, né? Tem filmes que a pessoa pode gostar, outro não, a crítica gosta, o público não, o público gosta, exatamente, a crítica não gosta, né? Então, assim, ele é muito, muito relativo isso. Mas tem filmes, por exemplo, a gente fez episódio de Missão Impossível, né? Nossa, é um filme maravilhoso. Nossa, né? Incrível. Mas a gente sabe que a indústria trabalha em cima de cifras, né? Exatamente. A indústria trabalha visando o lucro financeiro, né? E aí acontece, às vezes acontecer de um filme muito bom não dá lucro, né? Não render aquilo que se esperava, enfim. E às vezes a gente se surpreende, né? Grandes nomes, grandes franquias, né? A gente tem Indiana Jones, tem o próprio Missão Impossível, né, que de repente não fizeram tudo aquilo, né, e não são filmes ruins, né, pelo menos ali falando de Missão Impossível, né, não são filmes ruins, sim, né, mas vamos lá. Exatamente. A gente vai tentar encontrar os motivos tanto para o sucesso como para o fracasso desses filmes, então por isso que eu digo que também é uma análise. Vamos começar pela notícia boa, Alisson? Vamos começar pelas melhores bilheterias do ano? Pode ser? Lá. Então vamos lá. Gente, a gente vai fazer um top 10 das melhores e um top 5 das que tiveram um grande fracasso, porque já vai render, acho que uma conversa muito boa. Então vamos lá. Em 10º lugar, que me surpreende ainda, por isso que acho que é bom a gente falar dessa questão de bilheteria, principalmente em 2023, é que Quantumania, né, do Homem-Formiga, lá e a Vespa, está em 10º lugar com 476 milhões arrecadados. E assim, Alisson, é um filme muito criticado. Muito criticado. Assim, com certeza, acho que um dos piores filmes da Marvel. Principalmente pelo que a gente estava esperando, que era o filme que iniciaria a fase 5 da Marvel. Então, a gente já veio com grandes expectativas lá de Loki, né, com o vilão, e assim, foi um filme totalmente decepcionante, sabe, um filme genericaço, um filme bobo, que às vezes não se leva a sério, sabe, totalmente diferente do que deveria ser a nova fase da Marvel, e mesmo vou anotar essa palavra aqui, viu, genericaço. Pra ver, não é nem genérico, é genericaço. Então, assim, prometeu e não entregou nada, absolutamente nada. E o que mais me deixa frustrada em relação a esse filme é o quanto ele é importante para a fase da Marvel, entende? É o filme que apresenta o grande vilão, sabe? É o grande vilão. Esse é o filme que ele apresenta o grande vilão. Se fosse qualquer filme do Homem-Formiga, opa, ia ser um filme até aceitável, mas é um filme que ele veio para ser grandioso e não foi. Essa que é pior, sabe? Algo que na verdade a Marvel tá precisando, né? Que a gente até comentava no último episódio, quando a gente fez os rankings da fase 3 e 4, né? Que depois do Thanos ali, a Marvel não teve mais um desafio, né? Então, assim, estava precisando, né?
e a galera tava colocando muita confiança que nesse filme ia surgir ali, de repente, o novo ânimo ali para as produções da Marvel, Uhum. né? E não rolou. Exatamente. E com novas conexões, né, Alice? Igual eu citei, acho que no último episódio, a questão de Eternos, que pra mim foi um filme bom, foi um filme diferente, mas que até agora nada do que foi feito nele teve influência no universo da Marvel, né? Não foi citado em filme, não teve essa ligação. Então parece que é tudo muito solto. E aí esse filme veio como algo que, nossa, vai ligar a série, vai ligar filme, e no final, assim, foi uma grande decepção. Ele ainda tá em 10º lugar de maior bilheteria do ano, mas também ele não lucrou muito, porque ele tinha um orçamento ali de 200 milhões, né? Não acabou tendo aquele prejuízo, né? Mas também não foi aquela coisa, porque a gente sabe que os filmes da Marvel têm um grande investimento, mas ainda assim continua no 10º lugar, até para a gente falar os motivos disso depois, né? Na verdade, assim, pelo que a gente sabe, né, Raquel, que a gente acompanha, enfim, o que se fala é que o filme ele precisaria render pelo Uhum, menos 3 vezes o valor exato. investido, né? Até porque Uhum, assim, mas ele foi gasto 200 milhões, mas ele fez 400, né? Vamos arredondar aqui uhum, só para fazer a conta. Mas esses 400 milhões, ele é o total arrecadado em bilheteria. Não é o uhum, total que o estúdio recebe, né? exatamente. Então assim, o que se diz, né, que a gente tem de informação, enfim, é que o estúdio ele receberia desse valor aproximadamente 50%, talvez menos, Uhum, né? Porque aí tem o lucro, né? É muita gente que vive do cinema, né? Tem o lucro do uhum. cinema, tem o lucro, Tem enfim, esse todos os dinheiro repasses, né? tem todos os. Então, assim, esse dinheiro ele não vem 100% para o estúdio, né? Então, se fez 400 milhões de bilheteria, digamos que o estúdio receba mais ou menos 50%, né? Que é até um pouco Uhum, menos, na verdade, né? Porque o lucro não é assim tanto, sim. né? Mas se vamos imaginar que seja 50%. Então fez 400 milhões de bilheteria, voltou 200 para o estúdio. Se ele teve 200 milhões de custo, né? Ele já não teve lucro, né? Exatamente. Então, assim, Sim. aqui, claro, ele fez aqui 476 milhões, né? Mas aí a gente vê que ele é um É, filme que no máximo se pagou, né? no máximo. E assim, tem toda a questão, isso com todos os filmes, né? Da questão Claro, de propaganda, que não está incluso no valor e que às vezes é um número gigantesco, às vezes é 100 milhões, né? Dependendo exatamente. aí do tempo A em que. publicidade, né, é um Isso. valor bem alto. Do tempo que a publicidade fica ali em questão de, nossa, de fotos, de trailer, de propaganda de televisão, É claro então que assim, assim, a gente nem tem noção, né? só para o pessoal entender, de repente, que né, quem não está muito inteirado, é claro que os lucros dos filmes, eles também não giram somente em torno de bilheteria do cinema. Uhum. Principalmente quando a gente fala de filmes de super-heróis, né, de filmes de personagens, Sempre que tem produtos, né? acaba gerando uma série de outros produtos, por exemplo, que Uhum. vai ter royalties ali que vai para o estúdio, né? Então, Exatamente. vamos lá, saiu o filme do Homem-Formiga, vai sair novos brinquedos com a marca do Homem-Formiga, vai sair caderno, vai sair mochila, vai sair tênis do Homem-Formiga, Vai vai sair sair tudo. um, né, assim, então essa marca, né, a liberação da marca para as empresas, para as indústrias poderem utilizar a marca do filme para fazer produto, para vender produto, ela também rende lucro, né? Então, assim, é claro que assim como tem custos que não são contabilizados aqui nesses números, também tem lucros que não são contabilizados, né? Mas se a gente for pensar assim em bilheteria, ele não se pagou, né? Ou se pagou somente. Exatamente. Por isso que é bom fazer esse paralelo, né, Alisson? Porque é um filme que, para Marvel, ele teve uma bilheteria muito baixa, né, em termos de filmes da Marvel, principalmente, e que ele ainda está no top 10 de maiores bilheterias do ano. Então, para a gente ter uma noção, que é uma visão que eu tinha desde o início do ano, de que eu acho que 2023 assim, não foi o ano do cinema.
sabe? Porque se a gente para comparar, os números de bilheteria foram muito altos para 2, 3 filmes e os outros foram muito, muito perto, né? Como, por exemplo, tem um filme que está nessa lista, mas também vai estar na outra, né, de maiores fracassos. Então, ele ainda é uma bilheteria alta, mas se a gente for comparar individualmente, né, olhar só para ele, foi um fracasso. Então, é bom a gente fazer esse paralelo também. Essa sua observação é bem interessante, né? Porque se a gente for pegar ali 476 milhões para um filme de super-herói da Marvel, é baixíssimo, né? Baixíssimo. Imagina, a Marvel acostumada a bater na casa do bilhão, né? Não sempre, mas sempre ali perto, né? Sempre perto, 800, 900, bilhão e tal. E aí 476 milhões é bem baixo para um filme de super-herói. E ainda assim, no ano, ele está entre as 10 maiores bilheterias. Né? Então, significa que realmente assim, o cinema como um todo não atraiu muita gente esse ano, né? Sim, e tem a questão também que eu esqueci de falar do filme das Marvels, que vai lançar mês que vem. Saiu algumas projeções, nada muito oficial, mas de que a abertura não tá nada boa, tá menor que Quantumania, né? Então, assim, é um filme que ele não tá sendo muito comentado, que a série que tem a Kamala, que é da Miss Marvel lá no Disney Plus, já não teve muito sucesso, assim, o primeiro episódio foi muito bom, mas os outros já deixou a desejar. E assim, se realmente o filme abrir com essas projeções mais baixas do que Quantumania, pode ser aí o maior fracasso do MCU. Sabe? Principalmente em questão de bilheteria, mas questão de alcance também, sabe, Alisson? É um filme que assim, tá sendo muito pouco falado. Assim, a gente já fez um episódio falando sobre os filmes de super-heróis, né? Sobre o gênero de super-heróis. E a gente já deu as nossas considerações lá naquele episódio, né? Mas a gente percebe que o gênero, né, tá indo muito mal, né, como um todo, e talvez até por falta dessas inovações, né? Você falou ali antes do filme do Quantumania. A partir da fase 4 da Marvel ficou uma coisa bem genérica mesmo, não tem assim uma coisa que te empolgue o que tinha lá na fase 3, por exemplo, né? As pessoas queriam ver, porque o que vai acontecer e tal, tinha a ameaça do Thanos, tinha aquela coisa que você terminava um filme querendo ver o outro, e depois na fase 4 já foi bem genérico a fase 4, e isso está refletindo agora nas bilheterias, hype, né? Perdeu o hype, né? E é que nem a gente falou lá naquele episódio, não vamos voltar nessa discussão, que a gente já fez um episódio sobre isso. Mas é como a gente falou lá, não é o gênero em si, né? Mas é a falta de empolgação, falta de novidade, falta de alguma coisa que leve o público a querer ir para o cinema, né? Assim, tem tanto filme de super-herói que já que não tem um hype grande mesmo, aí você assiste em casa depois quando sair, né? Não vou ir no cinema. Exatamente, esse é o pensamento, né? Depois que 45 dias chega na HBO, chega no Disney Plus. E a gente faz isso, né? Essa semana mesmo a Raquel falou, né? Tô com uma vontade no cinema, não tem nem um filme bom passando. Né? Exatamente. É assim mesmo. Mas vamos lá, partindo para o nono lugar, a gente tem Elementos, que foi a animação da Pixar, né? Inclusive, acho que uns 2, 3 episódios atrás, eu falei muito bem desse filme, que eu gostei muito, muito dele. Foi um filme que me surpreendeu, da Pixar, né? A gente já sabe o que esperar, assim, filme emocionante, muito bem feito, mas que também custou ali cerca de 200 milhões de orçamento. Então, ali a bilheteria muito parecida com Quantumania, na verdade, também acabou não lucrando, né? Mesmo quando entrou no Disney Plus, até falei que acho que foi o filme mais assistido assim do Disney Plus em questão de 1, 2 semanas. Então, assim, ele fez um sucesso estrondoso quando chegou no Disney Plus, né? Por isso que a gente fala até essa questão de espera, né, Alisson? Muitas pessoas deixam de ir no cinema porque, daqui 30, 40 dias entra no streaming, eu já pago o streaming, né? Então, para mim, é mais vantajoso do que ir lá pagar um estacionamento, pagar pipoca, pagar o filme, eu vou esperar chegar em casa, né? Que foi o que eu fiz, na verdade, né? Então, a gente já falou sobre isso, mas que também são muitos fatores que acabam deixando a bilheteria muito baixa. Mas eu recomendo, gente, é um filme, é uma animação incrível, a gente já sabe como que a Pixar, a Disney aí fazem os filmes, né? E esse é outro sucesso, com certeza, mas ainda assim, se a gente compara com muitas outras animações, não foi uma bilheteria ruim,
né? Se a gente olha o número assim, mas se a gente analisa sozinho também não acabou dando muito lucro, né, Alisson? Por isso que essa questão, às vezes a gente olha o número, nossa, tá super bem, mas quando a gente para analisar mesmo, né, tem esse problema às vezes de não conseguir se pagar. Agora é o seguinte, 8º lugar. Maior bilheteria do ano, 8º lugar. Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. 559 milhões. Ai, Alice, esse é um filme que me dá uma tristeza de olhar ele em 8º, porque ele tinha tanto... É um filme maravilhoso, a gente fez um episódio enorme, né? Falando aí dos filmes da franquia, todos passamos por todos até analisar o Acerto de Contas, parte 1, e a gente gostou muito desse filme, muito, muito mesmo, assim como todos os outros da franquia, e a gente, acho que quando teve o episódio a gente comentou, né, que ele foi lançado no momento ruim, em questão de data de lançamento, porque ele veio juntinho com Oppenheimer e com Barbie. Então, às vezes, a gente precisa decidir qual filme a gente vai no cinema, e Barbie e Oppenheimer tava aquele hype gigantesco, né? E aí Missão Impossível acabou perdendo. Eu tenho certeza que, assim, grande parte do Missão Impossível ter arrecadado 559 milhões foi por conta do mês que ele foi lançado. Se tivesse esperado mais um mês ali para estrear em julho, início de agosto, eu acho que seria... Né? A concorrência, Foi não a adianta. Concorrência. É triste também porque, claro, a gente sabe que essa era a parte 1, então já vai ter a parte 2. Vai ter o 2. Né? Uhum. Mas a gente sabe como que funciona a indústria, né? É complicado, assim, quando você tem uma questão de bilheteria baixa, e às vezes a gente não entende como é que funciona a coisa, né, lá com os executivos, né? Porque tem análises que a gente faz que a gente tem a impressão que a galera lá que vive disso não faz, né? Eu não sei, eu não consigo entender essas coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos filmes da DC, né? Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, mas são coisas que parecem tão óbvias, será que essa galera que só vive disso, né? O trabalho deles é esse, né? Será que eles não têm analistas que pensam essas coisas? Mas, enfim, a gente sabe que quando um filme vai mal... Principalmente a questão da data, né? E assim, ó, quando um filme vai mal, os próprios executivos, né, que aí estão falando de dinheiro, né, eles já seguram às vezes para a sequência, né. Então, assim, é claro que ninguém podia imaginar, eu acho que assim, a data ali do Missão Impossível, não sei se não foi um erro, na verdade, né? Foi um acaso de ter caído junto com Barbie e Oppenheimer, que talvez nem mesmo Barbie e Oppenheimer ali imaginavam que ia virar aquele hype que virou por causa do marketing, enfim, que acabou virando uma loucura, né? Talvez nem mesmo o pessoal da indústria imaginava que Barbie e Oppenheimer seriam concorrentes, né, tão fortes assim, eu, né? Eu acredito que eles nunca imaginavam que Barbie e Oppenheimer iriam tirar público de Missão Impossível, né? Então, né, mas enfim, né, espero somente que isso não afete a sequência, né? Não, exatamente. E assim, é uma coisa que antes de lançar o filme eu ficava esperando, sabe? Porque eu tinha certeza que Barbie pelo menos ia fazer um grande sucesso, Oppenheimer também, muito por conta do movimento. E aí, por exemplo, lá no Twitter se falava muito, né? Meu Deus, Missão Impossível não mudou a data ainda, sabe? Então foram várias semanas assim esperando para ver se em cima do laço eles iam alterar a data. Mas como você falou, Alisson, acho que essa questão de que ninguém esperava o tanto de sucesso que os dois filmes fizeram. E querendo ou não, acho que isso tem uma parcela fundamental, assim, bem importante na questão da bilheteria de Missão Impossível, sabe? Esse é um filme que eu fui assistir no cinema, fui porque eu gosto muito do Tom Cruise, o Top Gun 2 eu já fui, o Maverick eu também já fui, e esses filmes grandes, assim, de franquias que eu gosto de assistir no cinema. Mas eu tenho certeza que uma parcela muito grande foi por conta do sucesso dos outros dois, e teve essa questão da data, né? E também se a gente pensar assim, nossa, não ia ficar uma coisa muito legal, Missão Impossível mudar a data por conta de outros dois filmes, né? Porque é uma franquia gigantesca, com uma fanbase muito grande, então também não ia ficar muito legal, ia ser bem nítido que seria por conta dos dois filmes, né? Mas o que a gente sabe é que o outro filme já está sendo produzido,
né? A gente sabe que vai ter um segundo filme, mas que realmente não, essa questão da bilheteria não atrapalhe, porque eu acho que ele era um filme assim para bater 1 bilhão, sabe? Sim. Pela qualidade E ó, que ele consegue manter, ele merecia. Ele teve o orçamento foi de 291 milhões, né? Muito, Então, assim, meu o Deus. ponto de equilíbrio, né, que coloca ali, então, ele teria que fazer pelo menos uns 800 milhões, né, para dar um lucro legal, né? Ele acabou rendendo 581 milhões. Então, se a gente for pegar a lógica, né, dos 50%, né, é outro filme que... Exatamente. Né? E ainda está no top 10, então isso é uma coisa para a gente refletir, né? Da questão do cinema em 2023 e muita questão do orçamento. Como a gente já falou, depois tem a outra lista, né, Alisson, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Em 7º lugar está A Pequena Sereia, que foi um filme também que eu esperei chegar no Disney Plus. Gostei muito da adaptação em live action. Eu tinha algumas críticas em relação a será que precisa, né? Porque a Disney tá com essa mania de live action, né? Alguns dando muita bilheteria, como por exemplo Aladdin, o Rei Leão, que no boca a boca acabou fazendo muita bilheteria, mas não é um filme que as pessoas gostem muito por conta dos animais, e aí são os animais que falam, animais que teriam que ter expressões, então muitas críticas envolvendo os live actions da Disney. Mas A Pequena Sereia foi um filme que me surpreendeu bastante, sabe? Gostei muito. Eu achava que ele faria um sucesso um pouco maior no cinema, né? Porque teve toda a polêmica envolvendo a protagonista, né? De pessoas que realmente às vezes não têm respeito em questão à adaptação, né? Nossa, então assim foi uma polêmica muito grande. Eu tenho certeza que por conta disso tirou muita gente de ir ao cinema, mas mesmo assim acho que fez uma bilheteria aceitável. Ele não foi um filme muito caro de ser feito, mas deve chegar ali nos 200 milhões. Então, como o Alisson falou, às vezes também não chega ali no ponto de equilíbrio, né, Alisson? Porque o que a gente nota olhando para essa lista? Que a maioria dos filmes aqui, todos eles com mais assim de 200 milhões de orçamento, né? Então, se a gente pega só o primeiro lugar ali que a gente vai falar depois, que é um filme que tem um orçamento menor. O restante são orçamentos assim gigantescos. Né? Então também é uma análise legal da gente fazer, mas é um filme que eu recomendo bastante e está no 7º lugar. Em 6º lugar, Homem-Aranha através do Aranha-Verso. E você acredita, eu não assisti ainda, Alisson. Não assisti ainda. Esse era um filme que eu tava louca pra ver no cinema e eu deixei passar a data. E dei um belo dia e falei, eu preciso ir no cinema assistir Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Entrei no site, o filme tinha saído. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Sabe? Quase correu uma lágrima, assim. E daí, como não chegou ainda em nenhum streaming, eu estou esperando para não recorrer, né? A outras maneiras. Então, eu estou esperando chegar. Vou esperar mais um pouco. Que pelo que eu vi, não sei se é oficial, mas é para chegar na Netflix. Não entendi muito bem, né? O porquê. Ué. Se realmente achei bem estranho, mas o rumor que eu vi essa semana é que era para chegar logo na Netflix. Achei uma coisa estranha, pensei, opa, será que não vai para HBO Max, né? Achei uma decisão assim de se analisar se realmente Disney Plus, for. Né? No Disney Plus. Que é importante se realmente se confirmar a gente trazer aqui em algum episódio essa discussão, porque é bem estranho, né, chegar um filme do Homem-Aranha, assim, na Netflix, mas é algo da gente comentar. Mas, assim, levando em consideração o primeiro filme, esse segundo foi muito bem falado, sabe? Peguei alguns spoilers que eu gostei. Então, assim, eu tô ansiosa para assistir esse filme ainda, já saiu o hype, porque também já faz uns 3, 4 meses que foi lançado. Mas ainda estou muito ansiosa para assistir. E ele fez 689 milhões, praticamente o dobro do primeiro, que já tinha sido um sucesso. E ele é um filme que ele não ultrapassa os 200 milhões de dólares, se eu não me engano, né, de orçamento. Então ele é um filme que acabou lucrando, sabe? Essa questão dos orçamentos que você falou antes é bem interessante da gente pensar também, né? Como e isso, não sei, eu pensando aqui agora, tem uma questão que a gente pode entrar aí num debate, né? Com a própria questão que está aí a tema da greve, né? Com o negócio de inteligência artificial, de uso de computação gráfica,
Porque é interessante a gente pensar como esses filmes, tudo bem que são grandes produções, mas como esses filmes têm custado bastante, né? Todos os filmes, como você falou, né? A maioria dos filmes aí que fazem nem estão fazendo tanta bilheteria assim, né? Mas custos muito altos, né? Se a gente for pegar, parece que o mesmo gênero de super-heróis, há pouco tempo atrás, não gastava tanto, né? Quando a gente pegava lá os orçamentos dos filmes e tal, eu lembro que, assim... Ou quando gastava, lucrava bastante, né? Não, e grandes produções, assim, eu lembro que 200 milhões, nossa, era muito dinheiro, né? Transformers, né? Querendo ou não, a gente pegar os filmes de Transformers, né? Que era muita computação gráfica, muito efeito, gastava 150 milhões, 180 milhões, né? Pegar um filme de Transformers, né? Que era, nossa, aquelas cenas do prédio, tem um filme de Transformers que eu lembro que né, que é muito bom, né, muito bom. Lá o Transformers se enrolava no prédio, assim, o prédio ia caindo e tal, e se eu não me engano, não vou mentir aqui, porque agora não lembro direito, mas esse filme mesmo não chegou a 200 milhões de orçamento. Então, assim, não sei o que acontece, né, parece que hoje o custo tá muito alto desses filmes, né? Pega aqui várias produções que a gente pega os orçamentos aqui, né? Indiana Jones, 329 milhões. Meu Deus, isso aí a gente vai comentar depois, mas é coisa de você ficar embasbacado. Mas assim, é muito dinheiro, né? Muito realmente. Dinheiro. Mas é igual eu falei, muitos filmes, principalmente de heróis, começavam com um orçamento menor, mas conforme ia obtendo sucesso, o orçamento ia aumentando, mas também por conta que as pessoas iam ao cinema e o filme lucrava muito. Mas então eu acho que a indústria ainda está com esse pensamento, sabe? Quando a gente fala em orçamento, né, não dá para comparar tempos históricos, porque os custos são diferentes, enfim, tem toda uma questão de mercado e tal, a gente não pode ser literal, né? Economicamente falando, não dá para ser literal. Mas assim, eu lembro que até na época de Transformers, né, o pessoal ainda não tinha saído ainda o filme do Superman lá do Henry Cavill, e a galera cobrou, né? Mas um filme do Superman e tal, e eu lembro que teve um executivo da Warner na época que falou, né? Pô, cara, se o Michael Bay conseguiu fazer aquele filme com um orçamento de cento e poucos milhões, então não precisa tanto dinheiro assim para fazer um filme do Superman, ele falou na época, né? Zack Snyder assim, também consegue. Não, então ele reconhecendo assim, falou, pô, olha o que o cara fez com, né? E aí, de repente, tu pega hoje e não baixa de 300 milhões, né? Exatamente. Os orçamentos. E não tá tendo a volta, né? Não tá tendo realmente o que precisa pra... E aí, o que eu penso, né, Alisson? Às vezes um filme que poderia ter uma sequência já quebra daí, né? Então, porque é o que eu falei antes, o grande problema é que assim, o fã, a indústria não vai investir onde ela vê que não tem perspectiva de lucro, não adianta, né? E ainda mais quando, né, por exemplo, um Flash da vida que além de não se pagar, deu prejuízo. Então a gente é ruim para o fã, é ruim, né? Ainda mais quando é franquia, ainda mais quando são esses personagens que a gente quer que sejam feitos mais e mais e mais filmes. Porque a gente sabe que não deu lucro, a indústria não vai fazer continuação, não vai manter, né? Sim, e assim, na verdade, para fazer uma análise boa, realmente, muitos aspectos que precisa analisar. Né? A gente está fazendo assim mais uma análise mais realmente voltada, mais geral, porque se a gente for analisar, genericão, se a gente for analisar, tem até a questão dos streamings, né? De como influencia na ida ao cinema, de como influencia, tem impacto na bilheteria dos filmes. Então, assim, são muitas coisas que precisa levar em consideração, né? Raquel, você viu que tem um filme novo da Patrulha Canina, né? Eu vi que tá no cinema. Será que ele é genericão também? Olha, eu não me agradou muito, assim, as coisas que eu vi, sabe? Pra mim. Você gosta. Ah, não. Gente, não dá. Eu não tinha entendido a piada. Não dá. Meu Deus do céu. Eu demorei um pouquinho pra entender, porque eu falei, não pode ser isso. Eu pensei, não é isso que eu escutei. Gente, é isso. Sempre tem que ter uma piada. E pior que é bom. Mas é bom e ruim ao mesmo tempo, mas consegue ser genial. Parabéns. É isso aí. Esse aí tá perto do Damera. Não vai chegar no Damera, mas tá bem pertinho. Bom, né? Isso aí. Vai chegar.
Uma hora chega no Tamera. né? Mas, gente, Homem, depois dessa ficou difícil. Mas o Homem-Aranha, através do Aranhaverso, ainda acabou lucrando, se a gente for comparar com os outros filmes, né? Foi uma bilheteria muito grande em relação ao primeiro, quase 700 milhões, e ainda estou atrasada em relação a esse filme e preciso me perdoar em relação a isso, então vou ter que dar um jeito de assistir. Quinto lugar, esse me quebra, esse me quebra. Velozes e Furiosos 10, 719 milhões. Por que que me quebra, Alice? Porque é uma franquia que eu amo muito. É uma franquia que toda vez que lança filme eu vou pro cinema assistir. Mas aí você me pergunta, Raquel, você gosta desses filmes? Eu adoro. E é bom? Não é. Então, assim, não é. Tá uma coisa assim, começou com corrida de carro, com racha, e estão indo pro espaço, e daqui a pouco vai ter dinossauro, e só falta ter isso, entendeu? Porque é uma franquia que, assim, extrapolou todos os limites. Aquela cena da ponte, que ele pula, né? Ele voa, ele voa. Os caminhões explodem e ele pula. E pega a Leti, não lembro quem era. Não, ele tá com o filho. Sim, sim. É do 10, né? É do 10, do 10, tá certo. né? Que tem outra, que é uma que ele pula e ele voa praticamente. Tipo, e daí ele fica andando, né, é uma barragem, na verdade, né? Não é uma ponta, é uma barragem, É do 10. E aí ele anda na barragem, assim. Não, eu fiquei pensando, deve ter um imã que puxa o carro para o carro não cair, né? Porque ele tá andando. Daqui a pouco ele tá andando, daqui a pouco ele tá andando nos prédios, assim, tipo. Não, né? ele vai virar o Superman, vai começar a voar daqui uns dias. E daí, tipo assim, é uma franquia, Alice, que eu gosto muito. Tem filmes bons. Só que, meu Deus, sabe? É uma franquia que ela só continua por conta do dinheiro mesmo, entendeu? Já estamos no 10. Uhum. Tem o Hobbs e Shaw ainda, né? Com o The Rock e o Jason Statham. Então, são 11 filmes da franquia. E, assim, extrapolou, sabe? Tem alguns limites ali que não deveria... Gente, eles foram pro espaço no 9. Eles literalmente foram para o espaço, que é uma coisa que a gente fazia piada. Velozes e Furiosos um dia vai pro espaço, sabe? Coisa de piada. E eles realmente fizeram. Então, assim, é uma franquia que ela não sabe quando parar. E mesmo assim eu gosto. Só que tem alguns problemas que eu acho que é isso que acaba afastando as pessoas de ir ao cinema, que são inconveniências, Alisson, tão fáceis das vezes você deixar ela menos pior, sabe? Do Vin Diesel, Alisson, do Vin Diesel não sangrar, sabe? Dele brigar, dele pular, dele não ter um corte, dele tá com a camisa limpa, sabe? São coisas assim que, meu Deus, dá uma sujada nele, coloca um sangue na cara desse homem. Parece dar mais uma coisa de realidade, sabe? Meu Deus. Eu agora fiquei pensando aqui uma coisa. Será que não é esse aspecto que tá levando as pessoas, sei lá, porque assim, é uma coisa tão absurda. Eu espero que não, porque me irrita. Porque assim, não, claro, eu concordo. Tipo assim, a gente dá, mas assim, tá indo, né? Tudo bem que assim, ele também não fez bastante dinheiro, mas não chegou, né? O custo também foi alto, né? Foi. Depois a gente vai falar sobre. Esse filme custou 340 milhões. Então, assim, foi um custo bem alto. Se a gente pegar essa bilheteria que ele fez de 719 e aplicar aquela regra dos 50%, vai dar ali na faixa dos 350. Então, assim, também é um filme que se pagou, apesar de ter feito bastante bilheteria. Né? Se a gente aplicar essa regra aí dos 50%, ele também não é um filme que teve muito lucro, né? Mas fez bastante, né? Comparado se esperava muito mais. Isso, então assim, ele teria que ter feito no mínimo 1 bilhão aí para ter um lucro legal. E é o que esperavam, porque alguns filmes da franquia eles já bateram 1 bilhão, né? Então sempre foram filmes com muita bilheteria, né? Mas aí tem esse problema também. E assim, Alisson, eu acho que isso acaba afastando um pouco as pessoas, sabe? Se torna muito... Ele é invencível, ninguém. Então, essa questão, ela fica muito repetitiva. E eu conversando com alguns amigos meus que gostam muito da franquia, sabe, de odiar esse filme, de pensar que vai mudar alguma coisa e não muda. Então, sabe, isso analisando alguns conhecidos meus que também gostam muito da franquia, de ter esse discurso, sabe? Porque chega uma hora, Alisson, mesmo eu gostando, eu sei que é ruim,
né? Tem alguns filmes que, claro, são muito bons, por exemplo, o Rio, o Sete, mas de lá para cá é muita conveniência, é muita coisa. E é como eu te disse, tem tantas coisas mais fáceis de você fazer para agradar o público. Não, mas o Vin Diesel ele é indestrutível, ele não pode ter uma ferida, ele não pode ter um sangue, ele tem que estar limpinho. Então, sabe, são coisas pequenas, às vezes, que seriam melhor para o filme. Sabe? É a tomada e assim, de decisão. São coisas assim, que nem você falou, que são desnecessárias. Por exemplo, aquela cena ali da ponte, né? Nossa. Ele poderia fazer uma acrobacia com o carro ali para evitar a colisão com inclusive agora não vou lembrar qual dos filmes que é, mas é lá mais dos primeiros, né? Que eu acho que quando é o filme onde a Letty morre, se eu não me engano. Que ele tá com o carro e daí tem uma carreta que tá vindo, né? E aí ele acelera e fica esperando o tempo da capotagem da carreta, né? E aí quando ela capota, ele acelera e passa por baixo, enfim, beleza. Isso aí foi legal. Tipo assim, ele fez uma manobra ali de piloto, né? Ele calculou ali o tempo, né? Da velocidade do carro e da capotagem da carreta, enfim, tem uma lógica. Né? Né? Dá para aceitar. Mas assim, é legal também, claro, a gente sabe que é um filme de ficção, ninguém vai lá esperando ver realismo, a gente quer ver exatamente coisas fora da realidade. Mas assim, dentro de um limite, fora da realidade, mas dentro de um limite. Então, que nem essa cena que eu comentei, é legal, é bacana, né? Ele espera ali, daí ele acelera e ele vai, e daí a carreta bate e passa por cima do carro. Beleza, essa cena dá para aceitar. Agora, essa desse filme do 10 ali, cara, não tem lógica, né? Porque ele acelera o carro para fora da ponte e aí ele tá andando em volta na barragem. Ah, não tem como. Não, e ainda termina em aberto, né? Gravidade. Pensa a raiva que eu passei. Eu gostei desse filme porque eu gosto da franquia. É ruim, mas eu gostei. Por que eu me deu um nervoso? Porque eu comecei a olhar pro celular a hora. E na hora que tá chegando nos finalmente, eu falei, ué, o filme já passou de 2 horas? Que hora que vai acabar se eles, né, chegaram ali? Eu falei, esse filme vai terminar assim? Porque eu olhei no relógio, já tinha se passado 2 horas e pouquinho. Eu falei, eu não acredito que vai terminar assim. Na hora que eu falei, eu não acredito que vai terminar assim, terminou. E daí eu falei, não é possível um negócio desse. Não é possível. Aí a gente sai mais frustrado do que feliz do cinema, sabe? Eu acho que poderiam ter alongado um pouco mais, ter dado alguma dica, porque ali a gente não sabe o que esperar, sabe? Foi um final, assim, legal, só que a gente sabe que são filmes que demoram muito para sair, né? Então pode ter certeza que vai ali uns 2 anos, muito por conta da greve. E, assim, é uma franquia que eu acho que ela já tá se esgotando, assim, sabe, Alisson? Eu acho que a bilheteria é uma resposta também. A gente sabe que vai ter um próximo filme, mas eu gostaria muito que fosse o último. Mas a gente também sabe que o Vin Diesel, nos bastidores, ele é um dos que mandam na franquia, né? Então, muito disso do Vin Diesel não ser machucado, do Vin Diesel ser um Superman, do Vin Diesel não perder, é muito por conta do ator, né? Então, ele já teve muita rixa com o The Rock por conta disso. O The Rock acabou saindo da franquia. Então, a gente sabe que ele não é uma pessoa muito fácil de lidar. Então, o personagem dele tem que ganhar sempre, não pode se machucar. Então, muito tem coisas dos bastidores, né? Mas, às vezes, são pequenas coisas que fariam o filme ele ficar mais assistível, né? Não ter tanto essa questão de decair na bilheteria, de não ter tanto essa questão da gente ficar tão, sabe, ai, sério, sabe? Tem cenas que... No próximo filme eles podiam lidar com uma situação, tipo, alienígena, assim, sabe? Eu acho que teria que ser com dinossauro. Óbvio. Jurassic Park. Legal, já pensou? Ó, junta Jurassic World com Velozes e Furiosos. Já pensou ele, por exemplo, assim, ele vai disputar corrida com o OVNI. Junto o Alien também. Não é difícil, viu? Não é difícil. Mas esse do Velozes e Furiosos com Jurassic World eu queria ver. É os dinossauros correndo e os caras correndo dos dinossauros. Ia ser perfeito. Mas assim, são pequenas coisas que eu acho que faria a franquia ficar melhor, sabe, Alisson? Porque eu acho que às vezes eles colocam algumas coisas que eles pensam assim, nossa, o público vai achar isso genial. E a gente já fica tipo, nossa, de novo, sabe? Tipo, acho que, deixa eu lembrar do filme, no 6, que o Vin Diesel, ele bate o pé no chão e a rua simplesmente se racha. Sabe? Não é coisas assim, meu Deus. Pátria.
Meu Deus, é o Omni-Man, entendeu? Ele é o Superman, ele é o melhor. Então, assim, são coisas que, se tivesse pensado um pouquinho mais sobre, daria para fazer coisas mais realistas e não ficar tão cansativo dessa forma. Dito isso, Exatamente. é uma franquia que eu gosto, lançou filme, eu vou estar no cinema assistindo. É assim, reclama, mas Viram, gosta, gente? vai fazer o quê? Vocês viram por que que eles continuam fazendo essas coisas? Porque tem gente Olha que vai aí. assistir. Olha, eu tenho que conferir, Alisson, se é tão ruim assim, se melhorou, se não melhorou, entendeu? A gente Aí precisa tu vai e conferir. descobre que continua ruim e vai de novo. Continua ruim. Aí agora eu tenho que ver o próximo para Não, conferir, para mas trazer é que nem você falou, conteúdo. não é, é que eu digo assim, ó, eu também gosto de Velozes e Furiosos, Uhum. porque é uma franquia, é entretenimento, é legal de Eu sou assistir. muito apegada com os personagens. Não, é bom de assistir, assim, eu para falar a verdade, eu gosto dessas coisas, né, de ficção, só que, claro, ali exagera um pouco, Extrapola, né? Um exagera um pouco. pouco. Começou com Vamos pro Guardiões racha. da Galáxia. Vamos lá. Quinto, opa, não. Quinto, Velozes e Furiosos, 719 milhões. Em quarto lugar, aí sim, dá um quentinho no coração. Quarto lugar, Guardiões da Galáxia 3, com 846 milhões. Esse sim foi um filme que se pagou, ainda conseguiu lucrar em cima, e foi um filme maravilhoso, né, Alisson? Foi muito bom ter assistido esse filme no cinema. É uma trilogia. Opa, a trilogia, dando spoiler de um episódio que a gente vai fazer aí muito em breve. É uma trilogia praticamente perfeita. Esse filme, assim, questão de emocional, eu não saberia, eu não tinha essa perspectiva de que ele seria tão emocional Uhum. assim, sabe? Diferente dos outros. Ele continua sendo um filme cômico, muito engraçado, inclusive, muito, 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 mas que ele consegue equilibrar o cômico com essa questão, sabe, do drama. Meu, como esse Uhum. filme conseguiu fazer isso, sabe? O James Gunn, ele sempre me surpreende. E, assim, é um filme que eu não vi críticas negativas em relação a ele, sabe? Uhum. Ele conseguiu trazer algo que aquela velha história, né? A fórmula deu certo, mas a fórmula repetida, repetida, repetida acaba cansando, né? Uhum. E o Guardiões da Galáxia 3, ele conseguiu continuar com a fórmula Guardiões da Galáxia, continuar com o Não perdeu a humor, essência. continuar com os personagens engraçados e toda essa linha mais cômica, mas ele acrescentou um lado dramático ali com a história do Rocket, Nossa. que pegou, foi muito legal, né? E sem tirar a essência de Guardiões da Galáxia. Realmente foi bem Sim. genial essa forma deles Uhum. inovarem, trazer algo diferente sem perder a essência. Foi bem bacana mesmo. Exatamente. Eu acho que fechou a trilogia muito bem também, né, Alice? Foi um Uhum. final muito agradável, assim, sabe? Não vejo. Eu digo Ele assim, a única deixa uma coisa brecha para um quarto filme, mas eu é, acredito que não vai rolar. a única coisa que, claro, que eu não curti muito, mas não é uma questão que foi problema do filme, é uma questão meio Uhum. de fã mesmo, é Uhum. que a equipe se desmonta, né, no final Uhum. ali, enfim, tem um Sim. motivo para isso e tal, tudo Tem. é justificado, né, não é algo que acontece sem uma justificativa no roteiro, tem uma Uhum. justificativa, tem uma lógica, mas assim, pra gente que ficou ruim, né, a gente não queria ver a equipe se desmanchar no final, né. Mas acaba dando uma brecha para um próximo filme, se futuramente vier a ter, né? Por isso que eu É. acho que é um final legal, por isso que ele é muito emocionante, sabe? Do começo ao fim. E esse final, ele foi assim. Eu meio que já esperava ter essa separação, tudo, mas ele pega a gente bem forte, né? Mas assim, é um filme incrível, fecha a trilogia muito bem. Essa trilogia, a gente vai ter um episódio aí para falar, mas é incrível e é um filme que acabou se pagando, acabou lucrando, teve uma bilheteria muito boa em relação aos últimos filmes de heróis, né? Então aqui é o filme de herói com a maior bilheteria do ano, sem sombra de dúvidas. Se Aquaman vai passar, não sei. Acho meio difícil pela pesquisa aí que a gente está vendo, né, de projeções, não sei se passa, mas ainda Guardiões da Galáxia seria o filme com a maior bilheteria do ano em termos de filme de heróis, tá? Terceiro lugar, Oppenheimer. Na verdade, Alisson, aqui o que eu te mandei tá errado, tá? Oppenheimer fez mais de 900 milhões.
Ali parou no 851, que a gente está acompanhando uma postagem. Mas ele passou de 900 milhões. Se eu não me engano, chegou quase em 920. Então, assim, Oppenheimer do Christopher Nolan foi realmente um sucesso. Estrondoso, né? Bombástico. Ai, gente, desculpa. Essa piada foi boa. Gostou? Viu? Tô aprendendo. Viu só? Eu tô tentando aprender. Viu, gente? Eu não tinha planejado. Boa. Saiu. Não chegou muito perto, mas foi legal. Você não gostou? Foi legal, foi né? Foi boa. Não, mas não, assim, foi boa. É um filme grandioso. Essa tua piada não foi uma bomba, viu? Foi boa. Ai, gente, olha o que o Cinecast faz com a gente, viu? Agora todo episódio tem que ter piada, culpa do Alisson também. Mas é pro entretenimento de vocês, o que a gente não faz, né? Então, que continuaremos. Mas, gente, Oppenheimer fez uma grande bilheteria. Também não é um filme que passe 200 milhões, se não me falha a memória, Alisson. É um filme que está aí entre 100 e poucos, mas, se eu não me engano, não chega a 200 milhões o orçamento. E eu acho que nem as melhores projeções esperavam que o filme terminasse com 900 milhões, principalmente por conta da forma do filme, da duração do filme, de ser realmente um gênero mais nichado, de ser um filme com mais de 3 horas, né? Um filme praticamente ali baseado na biografia. Então, assim, tudo levava a crer que não seria um filme que faria muito sucesso. Se pagaria, mas não faria muito sucesso em bilheteria. Mas, como a gente já falou aqui muitas vezes, teve toda essa questão envolvendo a Barbieheimer. Então, assim, os dois, né, Alisson? Se comparar, Barbie não fez mais tanto sucesso assim, questão de bilheteria, quanto Oppenheimer, né? Se a gente pega para analisar que Oppenheimer chegou a 900 e pouco, depois a gente vai falar do próximo filme, mas eu acho que foi um grande número. Eu, pelo menos, não esperava que ele chegasse nesse número assim, mas foi um sucesso, realmente. Realmente, o Oppenheimer, ele é um filme que, assim, não tinha nada para... Esse é realmente a zebra, como diz, né? Exatamente. Deu zebra, né? Deu zebra, né? Porque não tinha nenhuma possibilidade de dar, né? De dar esse assim, um filme histórico, um filme longo, um filme mais que nichado. É mais nichado, né? E ele é um filme... com menos sessões, né? Muito por conta da duração. Ele é um filme mais da crítica do que do público, né? Então, de apreciação, né? Toda uma questão Exatamente. mais... E assim, foi uma surpresa, assim, né, a gente já discutiu aqui em outros episódios, né? A teoria do porquê o Oppenheimer fez isso. E, na verdade, sim, a gente sabe que boa parte do sucesso do Oppenheimer é devido às piadas, enfim, que foi feito aí com o filme da Barbie. E é engraçado exatamente que as piadas iniciaram exatamente por serem filmes completamente diferentes. Né, filmes, exatamente. Né, e aí o pessoal começou a brincar exatamente com o fato que ia estrear no mesmo dia, mas eram filmes completamente diferentes, né, públicos completamente diferentes, mas acabou elevando. Tu vê como às vezes o marketing, né, a propaganda faz diferença, né? Quando você consegue, olha só como a publicidade consegue gerar interesse. Eu diria que o sucesso de Oppenheimer é uma questão total de publicidade, né? Sim, e não sei se... Uma publicidade que não foi programada, uma publicidade que aconteceu. Que veio de outro filme, na verdade. E veio uma publicidade que veio do público e não do estúdio, né? Isso, uma brincadeira que veio do público e acabou viralizando, enfim. E olha, eu acho que vai demorar muitos anos pra gente ver um momento tão grandioso como esse para um filme, né? Porque para eles deve ter sido uma maravilha, né? Não vão nem gastar com nada, né? Vamos deixar que o povo aí, né? Essa questão até de internet, né? De empresas fazendo, até questão... Gente, eu comprei uma camiseta do Barbenheimer. Então, assim, foi uma coisa que saiu muito fora da bolha. Né? Então ninguém esperava mesmo, foi um sucesso. Se a gente para analisar, Alisson, ele faturou muito mais do que os filmes de heróis, né? Que normalmente sempre vem como o filme que vai mais lucrar no ano, né? Que leva muita gente para o cinema, e ele ganhou de todos, né? Então, assim, tá em terceiro, e se a gente parar para analisar os filmes que vão ser lançados ainda, provavelmente ele vai continuar em terceiro. Então, assim, é uma grande bilheteria para bater os números que ele fez, assim,
muito difícil, não tirando o mérito do Christopher Nolan, que a gente sabe que ele é um grande diretor. Ele tem filmes com muita bilheteria, como o Interestelar, A Origem. Então, assim, é um grande diretor, mas que a gente não esperava por vários aspectos e realmente... Mas é como a gente falou, não é que não seja um filme bom, né? É um filme bom, o diretor é excelente, né? Excelente. É o diretor de The Dark Knight, né? Nossa, pelo amor de Deus. Christopher Nolan é o diretor, né? É um filme bom, mas assim, é um filme, não é questão da direção e nem da qualidade. É um filme que ele não pretendia, né? Até pelo aspecto, né? Fazer tudo isso, porque assim, ele não é um filme feito para um público geral, Público assim. Em geral, né? Ele é um público muito nichado, como você falou. Né? E não, ele acabou atraindo todo mundo, né? Nossa, foi incrível, assim, foi um momento muito, muito legal de acompanhar. Então, Oppenheimer em terceiro lugar. Em segundo lugar, Alisson, vou te falar que eu não assisti esse filme, porque, assim, eu nunca tive um contato muito grande com o Mario, seja com jogos, seja com qualquer coisa. Eu jogava alguns jogos do Mario, assim, no computador, mas nunca... Né, nem sei se é o PlayStation, não sei. Então, assim, eu não sou muito inteirada no mundo do Mario Bros. Não sei dizer se é PlayStation, o que é, sabe? Você não conhece o Mario, então. Assim... Então, assim, foi um filme que eu acompanhei o hype, tudo sobre ele, mas que eu não assisti. E, assim, foi um estrondo de bilheteria também, né? O filme do Super Mario Bros. 1 bilhão e 300 milhões em bilheteria. Então, assim, foi um sucesso enorme. Não entrou pelo cano, né? Não. Hoje só tem piada boa, gente. Aproveita. Isso aí. Entretenimento puro. Então, assim, não sei se você conferiu esse filme, Alisson. Não, eu tô brincando aqui porque eu também não assisti o filme do Mario, viu? Exato. Mas foi muito falado, né? Foi lançado março, abril, se eu não me engano. Assim, foi um sucesso estrondoso. Levou muita gente de várias idades pro cinema, mas muitas crianças também assistiram. E crianças que nunca tiveram contato, às vezes, com o Mario, né? Dos jogos, Sim. tudo. É que Nossa, eu ia comentar, querendo ou não, o Mario também ele é um personagem, assim, bem clássico, né? Então, mas assim, ao mesmo tempo em que ele é um personagem clássico, ele não é um clássico do cinema, por exemplo. Tem filme do Mario, claro, tem filmes antigos do Mario, tem live action do Mario lá de antigamente, que eu lembro que eu assistia na sessão da tarde, né? Os filmes dos encanadores lá. Mas, embora ele seja um personagem icônico, embora ele seja um personagem clássico, ele não tem esse apelo tão grande para o cinema. Ele tem um apelo mais para o videogame, mais para a nostalgia do videogame, inclusive, né? Mas ele acabou atraindo muita gente, né? E é bem interessante. Eu não vi ainda o Mario, mas eu acho que vale a pena até para a gente poder entender um pouquinho, né? O que atraiu tanto as pessoas para esse filme, né? Exatamente. Eu assisti eu às vezes não assisto os filmes, mas eu vejo análise, né? Eu vejo crítica. Não vi ninguém dizendo, nossa, que filme horrível, mas também não vi ninguém dizendo, nossa, que animação perfeita. Sabe? Então, como a gente falou antes na questão da adaptação, sempre vai ter crítica, principalmente dos fãs, né? Que Mario tem muito, muito, muito mesmo. Então, escutei muitas críticas em relação à adaptação mesmo, de algumas mudanças que eles fizeram. Então, a animação se salvou de ter críticas, né? Mas, assim, sempre de um lado mais positivo, mas mesmo assim com algumas críticas em relação à adaptação, né? O difícil é não ter crítica, né, Alisson? Mas sabe que tem uma coisa interessante, a gente brinca muito com essa coisa do genérico, mas às vezes o genérico é bom, né? Às vezes o público quer ver uma coisa genérica. Nem sempre a gente quer ir lá para ver uma coisa extraordinariamente diferente e tal. Às vezes a gente quer só curtir mesmo, né? Quando não irrita, a gente quer ver. Tipo Marvel, assim. Chega um momento que irrita, né? Se não irrita, tudo bem. A gente gosta, a gente gosta. Mas é isso, gente. Super Mario em segundo lugar. E em primeiríssimo, ela. A mais falada de todas. Ela. Não tem como não ser outro filme, né, Alisson? A não ser Barbie. Em primeiro lugar, com 1.381
milhões em arrecadação. Gente, que sucesso foi esse? Esse foi um filme que ele não chegou perto dos 200 milhões de orçamento, pelo que eu vi, menos de 150 milhões, e assim, que sucesso, até hoje é muito falado, né, Alisson? Sim. E assim, já faz o quê? 3, 4 meses que foi lançado, e mesmo assim, até hoje, é muito falado, realmente principalmente por todo esse movimento que teve em relação ao filme, que a gente já falou, que você já falou, do efeito de manada e tudo, né? Relacionando também até as empresas, lojas, fazendo, né, toda essa propaganda, todo esse marketing gratuito. Na internet só se falava disso, e não foi questão de 1, 2, 3 dias, não foi uma semana, foi um mês, né, só falando desse filme. Então ele realmente, acho que marcou 2023, né, Alisson, de formas assim positivas, mas de formas diferentes, que eu acho que no cinema a gente não tinha visto antes um movimento tão grande, né, em volta de um filme assim. Muito por conta da personagem também, que é muito marcante, né, Alisson? A Barbie, a boneca, teve tantas produções em animação, né? E aí, na hora de chegar para um live action, acho que estava todo mundo pensando, nossa, como é que vai ser, né? Uhum. Então, a gente não imaginava se seria muito parecido com as animações da Barbie, como que seria. E, assim, um filme muito diferente, né? Com atores bons, com ótimos atores, na verdade, com uma diretora em ascensão, e eu acho que foi um grande sucesso do ano, e acho que ele é um filme que ele vai ser falado muito tempo ainda, né, Alisson? Uhum. A grande questão aí da Barbie é que a gente já, basicamente o mesmo que a gente falou ali do Oppenheimer, né? Esse lance do marketing que foi algo diferenciado, e que tomou proporções, como a gente já falou isso em outros episódios também, né? O marketing de Barbie, ele tomou proporções que foram muito além do filme, né? Muito além. Assim, que nem eu comentei já em outros episódios, né? Pessoas que nem sabiam que tinha o filme estavam vestindo rosa, estavam saindo... Por quê? Porque ele virou uma mania, né? E aí, claro, muita gente começou a fazer... Mas por que o pessoal tá de rosa? Por causa do filme. Então, mas nem sabia que tinha filme. Aí ficou sabendo que foi assistir o filme e tal. Exatamente. Então, assim, e esse movimento, ele é bem interessante, porque assim, claro, a gente já viu outras coisas viralizando, assim, na sociedade, né? Vamos pegar aqui um exemplo que não tem nada a ver, mas assim, vamos lá, Brasil, Copa do Mundo, por exemplo. Né? A gente sabe, na época de Copa do Mundo, né? O evento Copa do Mundo no Brasil é muito forte, então viraliza, todo mundo veste, né, Copa do Mundo. Sei lá, Natal, né? Então, mas olha só a diferença disso, né? A diferença Sim. de um evento, Copa do Mundo, uma coisa que é cultural, Tradição, né? que é tradição, que tem Natal. Pô, Natal é Natal, né? Vamos querer discutir o peso de uma tradição cultural como o Natal, né? E claro, todas as lojas vestem, né? E enfeitam e tal, e se preparam para esse momento que é cultural, que é histórico. Agora, um filme, né? Nossa, tomou Eu muita não lembro. proporção, né? Eu não lembro assim de outro momento onde um filme tenha gerado esse movimento, né, de manada, assim, de todo mundo querer vestir e tal. E foi uma coisa bem única, assim, né? Não sei se veremos de novo nessas proporções. Exatamente. Eu estou tentando achar a palavra aqui, né? Um viral, né? É um viral, né? Foi um viral. Mas é um viral diferente, porque não é um vídeo viral, por exemplo, é uma prática, né? Ele extrapolou o cinema, né? Ele não ficou só no cinema, foi em muitos âmbitos, né? Eu lembro que a gente tava mais um comportamento viral, Isso. ele gerou um comportamento viral, Isso. né? E aí sim, aí a gente tem várias teorias para explicar, né? Por que as pessoas acabaram, todo mundo, né? O ser humano tem isso, né? De querer fazer parte do grupo, aquela coisa toda. Mas é interessante que partir de um filme, né? Nossa. Aí assim, vamos pensar aqui. Alguém pode dizer assim, mas vamos lá. Star Wars. Star Wars também gera isso. Né? Star Wars também, galera, nossa, são décadas e décadas de pessoas se vestindo de Jedi, se vestindo de... mas é dentro do nicho. Exatamente. Né? Claro, dentro do nicho nerd,
tem uma galera que vive Star Wars, que se fantasia, que compra produto, claro que tem, mas é dentro do nicho, né? O Barbie, ele conseguiu expandir para a sociedade. Gente que nem sabia do filme Nossa, tava vestido rosa. de todas as Né? idades, né? Eu lembro que a gente tava bem no início do Cinecast, e aí eu passando pelo centro aqui da nossa cidade, mandei um áudio pro Alice e falei, meu Deus, Alisson, literalmente todas as vitrines das lojas estão com roupa rosa. Tipo, era todas, não importava que tipo de loja era. Então, assim, se era uma loja de perfume, eles tentavam colocar os perfumes rosas, né, na vitrine. Então, assim, era tudo, gente. Parecia realmente uma questão de Natal, assim, sabe? Quando tudo é vermelho, por exemplo. Então, assim, foi uma coisa que extrapolou muito e muito diferente, né? Então, às vezes, a gente não sabia nem como lidar. Você entrava no Instagram, era rosa, era Barbie. Você entrava no TikTok, era rosa, era Barbie, né? Então, assim, pegou todas as redes sociais, tinha muitos conteúdos sobre o filme, tipo, se essa moda pega, sabe? Foi uma moda, realmente. Né? Então, assim, ele foi um filme que tomou muitas proporções. É um filme que eu gosto muito. Ele não é perfeito para mim. Eu consigo pegar algumas coisas assim que eu acho que faltou da questão de ser um filme muito rápido, sabe? Eu senti que o filme poderia ter um pouco mais de tempo para desenvolver toda a questão do roteiro, porque ele é um filme que ele mescla muito bem, né? Ele tem muitas críticas, né, Alisson? Acho que muito bem feitas, né? Ele tem uma questão cômica, ele tem o drama, ele consegue passear por tudo isso muito bem, mas eu acho que no final ele corre muito rápido, sabe? Vai muito rápido. Então, assim, é um filme que a minha única crítica é essa questão de que ele poderia ter um tempo a mais para conseguir se desenvolver melhor, mas ele é um filme realmente, não tem como falar que ele não é um ótimo filme, porque ele é um ótimo filme, sabe? E de alguma forma já escreveu o seu nome na história, né? Seja pelo movimento, seja pelo filme, que fez muito sucesso. Ainda não sabemos se vai ter uma continuação, né, Alisson? A diretora, por enquanto, diz que não, mas olha, eu gostaria de uma continuação. Não sei o que poderia ser ali o assunto principal, o roteiro do filme, mas acho que, e se saísse, faria muito sucesso também. Pois é. Agora tu falou em continuação, filmes com baixo custo, com grande orçamento. Lembrei do filme, por exemplo, do Coringa também, né? Exatamente. O Joaquin Phoenix, né? Um orçamento muito baixo, um lucro muito alto, e está sendo feita a continuação. Mas sabe que é um tipo de filme que a gente olha e pensa, cara, ele foi muito bom, um grande sucesso, um grande lucro, mas não sei se continuação vai funcionar. Sabe aquele filme Pois que... é. Parece que ele fecha, né? Não, esse filme ele foi um filme isolado, fechou a história ali, melhor não continuar. Tipo, como eu falei agora, eu gostaria de uma continuação, mas o que eu fico pensando é, mas qual que seria ali o roteiro, se teria como, porque, claro, nas animações é tudo muito mais lúdico, tudo mais infantil. Você trazer isso pro live action não seria legal e teria que ter uma relação com o primeiro filme, né? Então, se é para fazer e mudar totalmente a essência, deixa só no primeiro também, né? Não estraga. Tem filme que às vezes a história para ser contada é aquela. Né? Eu uso esse exemplo do filme do Coringa, né? Não sei o que vai ser da continuação, espero que seja boa, mas particularmente me parece que é um filme que encerrou seu ciclo ali, sabe? É um filme, perfeito. Não consigo ver uma continuação, porque parece que ele é tão bem construído, a sequência dos atos, né? Ela é tão bem construída, e quando ele termina, ele fecha aquele arco. Então, não sei, parece que começar uma nova história sei lá... Daí com a Arlequina ainda, né? Parece que o personagem já foi construído, já foi contada a história dele, a questão do trauma, a questão ele tá... Já as dúvidas, né, se era real, se não era, se era imaginação, se não era, todos esses questionamentos... daí vai acabar com essa teoria, na verdade, né? Já foram feitos, já ficou ali subentendido, e essa dúvida, ela é legal, ela faz parte da lógica bem no final ainda, né? Do filme, né? A gente não ter certeza se era real, se era imaginação, se isso, se aquilo, faz parte da interpretação do filme, torna isso legal. E aí agora você fazer uma continuação, não sei. E daí muito provável que esse mistério ele vai ser resolvido, né? A gente não vai mais poder teorizar, porque cada um tinha a sua perspectiva ali, né? Eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. E eu não sei se o segundo ele vai conseguir deixar
isso novamente, sabe? No final. Então, essa que é a minha crítica. Eu gosto da Lady Gaga, assim, no papel, eu gosto dela, das produções que ela já fez. Não, deixa eu contar, eu vou contar agora. Eu era super fã da Lady Gaga quando eu era mais nova, Alisson. Você sabia disso? Ela foi a minha primeira, assim, rainha do pop. Nossa, eu fazia um Orkut, gente. Eu fiz um Orkut uma vez, o tempo do Orkut. Eu fiz um Orkut da Lady Gaga e eu postava tudo em inglês como se fosse ela. E eu jurava que as outras pessoas achavam, nossa, ó, a Lady Gaga que tá. É o perfil da Lady Gaga. Eu vou fazer um Entendeu? corte dessa parte, viu? Então, assim, é um filme que eu tô com grandes expectativas, porque eu gosto muito da Lady Gaga, como já ficou bem nítido. E, assim, as imagens que saiu, porque por enquanto não saiu teaser, não saiu nada, né? Só saiu algumas imagens. Todas eu gostei muito. Tem um ar muito dark, assim, uma coisa mais pesada, sombria. Bem seguindo o primeiro, assim, sabe? Só que ainda eu fico pensando nisso que você falou. O primeiro, ele é um filme perfeito. Então, assim, pra gente gostar da continuação, ela vai ter que ser muito boa, sabe? Com uma qualidade muito grande. E tomara que seja. Eu não sei, eu acho assim, tem filmes que pedem uma continuação ou que a continuação faz sentido. Né? Se a Uhum, gente pegar a própria, por exemplo, a trilogia do Nolan, do Batman, beleza, são filmes que são personagens que são muito extensos, né? Enfim, mas esse filme especificamente, não sei, é opinião minha, mas parece que ele é um filme que se encerra ali, sabe? uhum, Não consigo imaginar uma continuação. Claro, consigo imaginar, mas me uhum. parece que a continuação ela vai descaracterizar um pouco o que foi construído no primeiro filme, aquela coisa do mistério, do É, suspense. Terminou o filme ali, a gente tinha aquela coisa, né? Aquela pessoa era real, não era uhum, real. Aquela mulher que atendia ele lá e tal, que ele teve lá um relacionamento, era uhum. imaginação dele ou era real? Olha, se o segundo filme conseguir manter isso, eu vou aplaudir. Mas eu acho um pouco difícil ele conseguir manter É, esse mistério, sabe? Eu não vejo como conseguir a trama sem você ter essa solução, sabe? Sem você realmente saber. Mas se porque isso eles ficou, fizerem né? isso, Alisson, de manter esse mistério, nossa, já vai ser uma grande coisa. Porque é o que a Porque gente faz teorizar o isso, filme. nossa, isso ficou muito, isso foi uma coisa muito bacana. Além do filme trabalhar toda a questão da doença mental, aquela coisa toda que foi bem interessante, Uhum, o fato de que termina o filme, ele tá lá preso e as coisas que ele fala, eu agora, claro, eu não era tema para esse episódio e eu não lembro agora exatamente, mas as coisas que ele fala deixam muitas interpretações, né? isso. Aí vem Deixa bem aberto. aquele monte de teoria, né? Não, era tudo imaginação dele, né? A vizinha lá era imaginação dele, Uhum. não era real. O fato dele ter matado o cara lá também era imaginação, enfim, ou era real. O que era imaginação, o que era real, o que era da esquizofrenia e o que era, entendeu? E isso ficou legal no filme, Ficou. né? Se E eles agora sim, conseguissem trabalhar bem isso e deixar novamente, nossa, acho que ia ser incrível, sabe? é. Vamos lá, né? Vamos Tomara que confiar. consiga. Vamos ver. Vamos confiar. Isso aí. Mas é isso aí, Alisson, Raquel. terminamos a parte das maiores bilheterias do ano e agora a gente vai passar rapidamente pelos 5 maiores fracassos do ano. Então, como a gente já falou, tem alguns filmes que estão no top 10, mas que estão no top 5 de maiores fracassos. Então, ao mesmo tempo que ele fez uma boa bilheteria, ele acabou não se pagando, que é o caso do quinto lugar, Homem-Formiga Quantumania. Já falei muito mal desse filme, ele me estressa, não quero mais falar sobre ele, mas ó, orçamento estimado em 200 milhões, ponto de equilíbrio, né, para render entre 540 e 600 e a arrecadação 476. Então, ele se mantém no top 10, né, Alisson, em 10º lugar, mas também é o quinto filme que foi um fracasso. Né? Mas Então, foi- como é uma coisa complexa da gente analisar, de um filme conseguir estar nas duas listas, né? Para a gente ver alguma coisa assim de muito complexo está acontecendo no cinema, né? Não sei se é falta de filme, o que eu acho que não é, né? A gente não sabe se é uma questão de que realmente o cinema está indo cada vez menos pessoas no cinema, se ou, então assim, ou hum, esses filmes estão custando muito dinheiro.
Ou estão custando muito É assim, dinheiro. ó, claro, essa bilheteria de 476 milhões, ela é uma bilheteria muito baixa para o gênero. Pro Mas, de modo gênero. geral, um filme fazer 476 milhões de bilheteria é bastante dinheiro. Muito Só que dinheiro. no caso aqui não é por conta do custo, né? O custo do Exato. filme é muito alto, né? Bom, Eu mas acho que nós já não falamos estão. do Pode falar, Alisson. Quantumania. Uhum. O quarto lugar nós também já falamos, né? Já falamos, olha aí, ó, mais um. Velozes e Furiosos 10. Orçamento, 300. Gente, isso aqui não entra na minha cabeça, Alisson. 340 milhões. Alisson, Você acha que é Ultimato. fácil, você acha que é fácil fazer o carro Alisson, parar do lado de fora da ponte, andando em acho que cima do... foi 200 milhões só pro Vin Diesel, porque não é possível. Gente, o filme não tem essa qualidade toda. Não tem. Tem grandes atores, tem. Bons atores, não sei, mas grandes. E aí, o que eu penso, Isso gente, que isso o The aqui é Rock um não tá orçamento. no filme, né? Porque o The Rock é grande, né? Ele aparece. Ele aparece no finalzinho, tá? Não lembro se é pós-crédito, mas ele aparece. Mas 5 segundos. Mas deve ter custado uns 10 milhões. Então, por isso que o orçamento é gigantesco, né? Mas assim, Alisson, ele... Me perdi no raciocínio agora. Mas tudo Não? bem. Não, Você mas é estava isso. Vou falando que voltar. ele tem grandes atores, mas Ah, sim. não custaria tanto Ah, pelo filme, sim. né? Ó, o raciocínio. O que que eu ia falar? Gente, o orçamento 340 milhões. Isso aqui é um orçamento de Ultimato. Olha como não faz sentido, Alisson. Ultimato que se encerra. Olha quantos atores Ultimato. Olha quanto efeito visual. Olha quanta coisa. E aí você vem e vai me dizer que Velozes e Furiosos teve o mesmo custo que Ultimato. Alguma coisa não fecha, Alisson. Aí também, claramente, é difícil você atingir um ponto bom e suficiente na arrecadação. Se o teu orçamento é, por exemplo, o valor do Ultimato, gente, daí também, né, Alisson, é uma coisa complexa. Tá, e a gente assistindo, a gente vê onde esse dinheiro foi investido? Eu assistindo não vi. Eu acho que foi na força da gravidade. Eu também acho. Eles tiveram que criar uma força da gravidade artificial para segurar o carro lá do lado de fora da ponte lá. Mas nem destruindo 200 carros, gente. Da represa. Esse aqui, no máximo, seria 200 milhões, sabe? É um número, assim, que você não faz sentido nenhum. E quando a gente assiste, faz menos sentido ainda, porque a gente sabe a qualidade do que a gente viu, Alisson. A gente sabe. Não é lá aquelas coisas. Tem muito efeito ruim, sabe? Muita coisa que falta, que a gente vê que realmente aquele lugar lá eles foram. E outra a gente sabe que é realmente CGI. Muito mal feito. Então, assim, é um valor que ele não está sendo investido corretamente. Então, assim, é outro filme que está no top 10 e que está no top 5 de maiores fracassos também. Esse a gente entende mais, que é também uma questão de que a franquia já está... Né, a gente já sabe, a gente conhece. Né? Quase a essência da franquia já. Terceiro lugar. Ai, que dor. Esse me dói. Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1. Que dor, Alice. Orçamento, 291 milhões. Esse aqui, Alisson, eu já consigo ver quando assistir que o orçamento seria alto. Porque a gente vê a qualidade, a gente vê que realmente eles estavam lá, as coisas que o Tom Cruise realmente faz, questão de efeitos visuais também, quando utilizado, é muito bom, né, com grandes atores. Então, assim, realmente, eu acho que 291 ainda é alto, mas que a gente assistindo, a gente entende o motivo de ser tão alto assim. Ponto de equilíbrio entre 785 e 873 e a arrecadação 581 milhões. Né? Então é aquilo que a gente estava falando. Se a gente vê num panorama geral, não é uma arrecadação ruim, mas se a gente olha agora, só piora. Né? Então, assim, não foi sucesso, foi realmente um fracasso. Pelo que a gente vê, acabou não lucrando nada. A gente sabe que vai ter um parte 2, que vai ter um próximo filme, mas aí eu fico pensando, e se tivesse outro depois, será que esse aqui acabou comprometendo a franquia? Né? Porque também acho que foi o valor mais alto gasto na franquia, então a gente tem que pensar por esse lado, né? Que eu acho que o parte 2 não seria o último, né? Igual Velozes e Furiosos, tá dando lucro, a gente vai continuar. E aí, às vezes, muda toda a questão do 2, que às vezes não era para ser o último, mas agora é. Né? Então, isso a gente não sabe, mas pode comprometer o futuro da franquia, né, Alisson? Vamos esperar, aquela coisa, vamos esperar que os analistas, né, da indústria aí
levem em consideração toda essa questão que a gente falou antes, de Barbie, Oppenheimer, né? E aí, torcer para que essa parte 2 dê muito lucro, né? Porque realmente é muito Exatamente. bom. Eu não queria que acabasse, não. É muito bom, né? Se tiver uns 20 filmes, a gente tá lá assistindo. Não. Segundo lugar, o nosso primeiro episódio do Cinecast, né, Alisson? Vamos fazer uma menção honrosa aqui. O nosso primeiro episódio foi sobre Flash e ele está aqui em segundo lugar. Mas não é o segundo lugar de melhor, é o segundo melhor. É o segundo lugar de maior fracasso. Orçamento, 200 milhões, que para filme de herói hoje tá na média. Normalmente é esse valor. Ponto de equilíbrio entre 540 e 600. Como a gente falou, né? Pelo menos 3 vezes o valor para se pagar, né? Para se pagar, de 2,5 pelo menos 3 vezes. A arrecadação, 268. Nossa, Alisson, essa arrecadação me dói. Que eu jurava para você, eu falava, não, Alisson, não vai dar bom, mas ele vai chegar perto de 500. Ele vai chegar. Uns 450, uns 500 ele chega. Gente, 268. Alisson, até agora eu não entendo. Eu tento entender, mas assim, tem muitos filmes piores do que esse aqui, sabe? Que não chegaram. Gente, não chegar em pelo menos 400 milhões é muito fracasso, né, Alisson? Se tratando de filme de herói, então, um herói... Flash, né? E nem... Do Flash, um grande herói. Muito conhecido, já teve série, já teve tudo, né? Então, assim, é uma coisa de se pensar, né, Alisson? Porque, assim, foi um fracasso estrondoso. Meu Deus, e assim, claro, é um filme que tem muita crítica, né? A gente mesmo nós fizemos algumas críticas, mas ainda para mim os pontos positivos, eu consigo ver mais pontos positivos do que negativos. É um filme que eu gosto, entende? Mas assim, em questão de, nossa, foi realmente um fracasso, né, Alice? Eu acho que a gente não esperava isso, né? Não. Esse foi... acho que ninguém esperava, né? Que fosse tão mal. Não. Talvez não tão bem, mas não tão mal. Mas não tão mal. É que a gente sabe que também foi... Me lembra muito Viúva Negra, sabe? Foi lançado no tempo errado. Esse filme, ele tá em 5 anos atrasado. Exatamente. Né? E aí teve toda a polêmica envolvendo o Ezra Miller, que é o protagonista, né? Toda uma questão de direção lá de bastidor. Então, assim, muitos aspectos que tem que levar em consideração. Mas sabe que eu acho ainda que as polêmicas envolvendo o ator não são tanto o motivo principal. Também. Você acha? Eu acho. Eu acho que para quem conhece, para quem sabe, dá uma desmoralizada. Ele é um filme que foi muito bagunçado, uma produção de muito tempo, muita mudança. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra coisa. Daí uma hora ela saía cena de bastidores de uma coisa, depois já não era mais. Aí depois gravava a cena com o Henry Cavill, aí depois já não ia mais ter. Aí gravava cena com a Gal Gadot, daí não ia mais ter. Nossa, aí saía tanto boato. Aí grava cena com o Batman, aí depois não é o Batman, daí depois... E isso tudo estava saindo para o público. Toda essa bagunça na produção era notícia. Antes do filme ser lançado, toda essa bagunça já estava lançada, já estava no público, né? Então, assim, daí chegou na hora de lançar o filme, ninguém mais sabia o que era, o que não era, enfim. Fora que início do ano teve o anúncio do reboot, né? Que também não contribuiu positivamente, né? Sim. Que é o que a gente fala até hoje. Então, você junta tudo isso com o anúncio de que o universo vai ser rebutado. Adianta? Será que vale a pena eu ir no cinema assistir esse filme? Né? Então, tem tudo isso. Quando ele chegou no streaming, foi muito bem. Né? Eu queria assistir ele de novo, acho que eu vou assistir de novo no streaming, porque eu fui lá dar uma ajuda, né, Alice? Eu fui assistir no cinema, falei, vou dar uma ajudinha pra descer, entendeu? Aí eu fui lá e assisti, mas mesmo assim, mesmo o filme passando por tudo isso, eu acho que pelo personagem é um filme que deveria ter arrecadado mais, sabe? Você deu uma ajudinha pra descer, né? Desceu mesmo, desceu, ficou lá embaixo. Gente, peço desculpas pelas piadas hoje. Tem que fazer um livro de piadas nerds, Alice. O que você acha? Um livrinho de piadas nerds. Fazer um corte desse episódio só com as pérolas. Essa da DC, meu Deus do céu, meio quebrou na minha. Mas esse foi uma não sabe nem como que reage. Esse foi uma decepção, né?
Esse foi uma decepção, literalmente. Em segundo lugar, gente, não. E esse é um que não tá no top 10, né? Não chegou nem perto. Mas é o segundo do fracasso. Ai, gente, vou assistir esse filme pra dar uma ajudinha. Vão lá no streaming assistir esse filme. Vale a pena. Eu gosto, pelo menos. Agora, Alisson, primeiro lugar. É um filme que eu não assisti, tá? Quando eu te falei, ó, Alisson, quando a gente conversava, Alisson vai estrear Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Vamos no cinema assistir. Só que daí foi saindo crítica, o povo foi falando e me deu uma desanimada tão grande, porque assim, a maioria das críticas e dos comentários era negativo, sabe? De que veio tantos anos depois e que o filme realmente não é bom do nível como era antigamente. Olha só. Orçamento, 329 milhões. É um Vingadores, gente. Outro Vingador, né? Dá para fazer um filme tudo Vingador de novo. Ponto de equilíbrio, 888 a 987 milhões. Arrecadação, 382. Meu Deus, Alisson. O que é isso? Tem nem o que falar. E assim, um personagem Esse não pagou metade do filme, né? Não pagou. Foi literal. Gente, mas o que é isso? Isso me dá muita indignação, Alisson. Um filme do Indiana Jones, 329 milhões de orçamento, gente. 300. Alisson, é muita grana. Olha, gente, eu não sei quantos filmes que dá pra fazer com isso aqui. Sabe? Dá 3 filmes da Barbie com isso aqui. Então, assim, realmente é um filme que eu não assisti ainda. Eu quero assistir para realmente eu ter a minha própria opinião. Mas eu também sou apegada com os filmes antigos, né, Alisson? E eu acho que eles pensaram que toda essa questão ia levar muita gente para o cinema, né? Eu também pensava quando lançou o primeiro trailer. Pensei, nossa, vai bastante gente para o cinema, né? Por conta de Indiana Jones, a gente sabe que no gênero de aventura, falou em aventura, a gente já lembra de Indiana Jones, né? E assim, ele foi um filme que realmente não levou as pessoas para o cinema, né, Alisson? E assim, foi um filme falado durante uma semana, como eu falei, com aspectos às vezes muito negativos, né? Por decorrência de que tem a comparação com a trilogia, né? Com os filmes antigos e tudo mais. E realmente foi assim um fracasso. Acho que principalmente de crítica, não, principalmente de bilheteria, mas de crítica também. Então, eu vendo por fora, porque eu não assisti, eu esperava que esse filme tivesse uma arrecadação muito maior e uma questão de boca a boca, uma questão de comentário muito maior também, né, Alisson? Eu acho que a nostalgia não deu certo. Exatamente. Uma coisa interessante da gente analisar nesses filmes é que, às vezes, se espera que a história, né, exatamente essa nostalgia vá ser suficiente, né? E a gente tem hoje releituras de várias franquias, né? O Han Solo, o próprio agora Indiana Jones, o próprio Missão Impossível, né? A gente tem aí personagens do Stallone, né, sendo refeitos. Então a gente tem muitas releituras de grandes clássicos que estão sendo feitas, só que assim, isso é uma prova de que a reputação ou a história não é suficiente para garantir o interesse e o sucesso, né? Então, assim, a franquia é extraordinariamente, é um sucesso extraordinário, mas não é suficiente para manter, né? Exatamente. Eu até tinha Nossa, o que eu ia falar? Eu até tinha maratonado os filmes, né? Eu tinha te falado. Mas semana que vem vai lançar o novo Indiana Jones e eu quero maratonar os filmes pra tá tudo certinho pra assistir, né? E aí chegou e não fui gostando das críticas e deu uma influenciada, assim, né? Acabou. A minha vontade acabou. Isso que você né? falou agora também é interessante, né? As críticas a gente pensa que não, mas elas influenciam, né? Claro que influenciam. Eu tenho vários filmes que eu não assisti, não fui assistir, porque a crítica não tava, não vou gastar, não vou ir, não vou assistir esse filme. E aí depois eu fui assistir e não achei tão ruim assim, né? O meu medo era chegar com a expectativa muito baixa, sabe? Dependendo da expectativa, assim, às vezes me decepcionar demais. E aí foi um filme que eu acabei, assim, esquecendo de... Não olhei se chegou no streaming. Será que já chegou? Eu acredito que não. Faz uns 3, 4 meses que foi lançado, mas se não chegou, deve estar próximo de chegar. Às vezes, se chegar no streaming, com certeza eu vou assistir, porque, né, eu maratonei todos os filmes de novo para assistir esse, mas infelizmente, é o primeiro lugar, e eu acredito que tem alguns filmes para ser lançado ainda, né, Alisson? Mas com um orçamento desse tamanho, eu acho que ele realmente vai ficar
no primeiro lugar. E é uma pena, né, por ser um personagem tão icônico, com filmes tão bons, né, tão nostálgicos, mas que é o primeiro lugar dos maiores fracassos. Seria isso, Alisson? É isso aí. Maiores Isso aí? e piores bilheterias Do ano de do 2023. ano de 2023. Isso aí, gente. É isso, Siga a gente lá no gente. Cine Podcast. Tá? Uhum. Vamos fazer um corte das piadas desse episódio. Tem que fazer um destaque. Tem que fazer um destaque só com as piadas nerds, Alisson. Fazer um destaque lá. Piadas nerds. Isso aí. É para entretenimento de vocês, gente. É isso aí. É isso, gente. Acompanha a gente lá no Cine.cast. Tem o link do Spotify também. Tá bem? E deixem curtir aqui, compartilhem também e se inscrevam no nosso canal. Até mais. Até mais, gente.